Bíblia, por favor. O livro de Jonas. Vamos dar sequência, então, à nossa série de estudos. A pedagogia da misericórdia é o tema dessa série de estudos. Hoje é o 17º estudo. O tema, a queda da graça. Jonas, capítulo 4, leremos os versos 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque é melhor me morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. O Senhor nos abençoe. Certa vez perguntaram ao pastor Russell Shedd, saudosa memória, nascido na Bolívia, que tantos anos serviu no Brasil como pastor, teólogo, professor, notável homem. Perguntaram ao pastor Russell Shedd se o crente poderia perder a salvação. E a resposta dele foi muito inteligente, bíblica, e continua sendo uma resposta muito oportuna a essa pergunta. O crente pode perder a salvação? E ele respondeu assim: é possível perder a salvação? Bom, isso depende. Depende de quem te salvou. Se foi Cristo quem te salvou, então é impossível, pois ele assegurou: dou-lhes a vida e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. João capítulo 10, verso 28. Agora, se foi outro quem te salvou, então sim, é possível perder a salvação. O que o pastor Russell Shedd está apontando aqui nessa resposta, indicando, tocando, na verdade é central para nós cristãos. Essa é uma das doutrinas mais caras e preciosas, especialmente para os de tradição reformada, a perseverança dos santos. E nós somos herdeiros de uma tradição, em particular dos batistas ingleses, que definiram de modo muito preciso essa doutrina num documento valiosíssimo, a Confissão de Fé Batista de 1689. No capítulo 17, artigo 1º, é dito o seguinte: os que Deus aceitou no amado, aqueles que foram chamados eficazmente santificados por seu Espírito e receberam a fé preciosa, que é dos eleitos, esses não podem decair totalmente nem definitivamente do estado de graça. Antes, hão de perseverar até o fim e ser eternamente salvos, tendo em vista que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E Ele continuamente gera e nutre neles a fé, o arrependimento, o amor, a alegria, a esperança e todas as graças que conduzem à imortalidade. Ainda que muitas tormentas e dilúvios se levantem e se deem contra eles, jamais poderão desarraigá-los da pedra fundamental em que estão firmados pela fé. Maravilha, doutrina preciosíssima. Portanto, o tema do estudo de hoje, a queda da graça, não tem como objetivo defender, aludir sequer, a possibilidade de perder a salvação. Essa expressão, a queda da graça, deliberadamente usada aqui como título do nosso estudo, tem a ver com um tropeço na jornada da fé. Quanto a isso, todos nós estamos suscetíveis. Há muitos exemplos, tanto na Bíblia quanto na história da igreja, de salvos,
redimidos no sangue de Cristo, que em algum momento da jornada na fé tropeçaram, caíram, sem que isso implicasse na perda da salvação, obviamente. O Senhor restaura, o Senhor cria as circunstâncias para trazer de volta. Aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Pois bem, na carta aos Gálatas, Paulo fez uma denúncia, e é uma carta muito interessante, pequena, 6 capítulos, mas de alta densidade. Ele diz assim no capítulo 5, verso 4, denunciando oponentes naquela comunidade. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. É uma palavra forte. Paulo se dirigindo a uma igreja e denunciando, vocês se desligaram de Cristo. Vocês que procuram justificação pela lei. Vocês caíram da graça. E essa é uma expressão forte porque Paulo não queria dizer que aquelas pessoas não eram cristãs ou que tinham perdido a salvação. O que Paulo está dizendo aqui é que eles foram ludibriados, quando você lê a carta como um todo, eles foram ludibriados por falsos mestres que, de alguma maneira, persuadiram aqueles irmãos a achar que poderiam ser salvos mediante obras, e isso era um tipo de tropeço na jornada da fé. Eles estavam salvos pela graça, mas aceitar que a salvação tinha algum toque do mérito humano já implicava uma espécie de tropeço nessa jornada, teria implicações. O mesmo argumento pode ser usado contra Jonas, esse é o ponto dessa breve introdução. O profeta tem uma experiência muito singular, marcante, no ventre do grande peixe. Observem que no capítulo 1, ele se mostra rebelde, refratário, desobediente, deliberadamente indisposto para servir a Deus. Mas o Senhor tem os seus meios e a providência o capturou. Ele foi interceptado e agora estava ali no ventre do grande peixe. E a oração do capítulo 2, uma oração belíssima, uma oração que reverbera a linguagem dos Salmos, texto que ele conhecia certamente como um bom judeu que era. Então, ele demonstra na oração quebrantamento, ele reconhece a graça de Deus sobre Israel e ele dá um testemunho de alto e bom som que passou a ser uma bandeira da reforma protestante. Ao Senhor pertence a salvação. Então Jonas, ele sabia que a salvação de fato era um dom de Deus. Deus o alcançou graciosamente naquele contexto. Pois bem, no capítulo 3 encontramos ele a caminho de Nínive para cumprir a missão que ele tinha negligenciado no capítulo 1. E ele vai então àquela grande cidade, uma mega cidade, capital do maior império hegemônico à época, Império Assírio, e ele então prega, ele profetiza juízo sobre aquela nação cruel, rebelde, imoral. Ele chega a dizer, ainda em 40 dias Nínive será subvertida. É a mesma linguagem, o mesmo tom daquilo que aconteceu em Sodoma e Gomorra, né? Subversão, juízo, é o que ele esperava que acontecesse na cidade de Nínive. Mas, para a tristeza e indignação do profeta pregador, o povo se arrependeu, o povo creu no Senhor. E Deus então suspendeu o juízo. A misericórdia venceu, a graça triunfou. Qual foi a atitude de Jonas? Ele não gostou daquilo. Ele ficou muito irritado. O texto diz que ele ficou extremamente irado. A ideia aqui de alguém em erupção emocional. Alguém extremamente irritado. Eu não sei qual era a cor da pele dele, mas se ele fosse bem branco, ele deve ter ficado vermelho como um pimentão. Visivelmente perturbado. A fisionomia de alguém que estava muito chateado. Por que Jonas? Porque Jonas não tolerava seus inimigos e não ficou contente com a bênção sobre eles. Estamos falando de alguém que conhece a Deus, de um profeta. Ele foi perdoado, ele recebeu graça, mas recusa-se a perdoar, recusa-se a ser misericordioso. Ele que tinha acabado de receber misericórdia.
E o mesmo Jonas, que havia sido alvo da graça de Deus, não gostou que Deus fosse gracioso com seus inimigos. Ele está desgostoso porque no seu julgamento, na sua perspectiva, na sua leitura, Nínive merecia ser condenado. Eu costumo dizer que Jonas é o Boanerges do Antigo Testamento. Ele não queria que a graça de Deus se manifestasse sobre os ninivitas. Há coisa de uma semana eu recebi um presente, a Bíblia de Estudos da Fé Reformada, e lendo o comentário dessa passagem, encontrei um texto que eu compartilho aqui com vocês. O hebraico é especialmente vívido aqui. Jonas 4, verso 1. Jonas expressa emoção na linguagem mais forte possível. Seu grande temor, antes de ir a Nínive, era que o Senhor outorgasse perdão ao inimigo mais odiado de Israel. E esse perdão foi o que aconteceu. Então a linguagem dele no início do capítulo 4 é por isso que eu não gostaria de vir. Eu não queria vir. Eu conheço o Senhor, sei que o Senhor é bondoso, misericordioso, benévolo, paciente, tardio em irar-se. Não foi isso que eu disse ainda estando na minha terra? Ele está chateado porque seus inimigos foram abençoados. E a atitude dele coloca, a grosso modo, em dúvida a autenticidade do arrependimento dele no capítulo 2. Será que esse homem se arrependeu mesmo? Será que não foi um simulacro de arrependimento? Eu diria, irmãos, que o texto afirma categoricamente que ele se arrependeu. Foi uma experiência genuína. A questão é que o profeta Jonas, ele é um homem em crise. Cristãos, redimidos, salvos, podem passar por crises profundas e ter atitudes que, olhando a grosso modo, a sentença é: não é possível que esse cara seja crente. Não é possível que essa pessoa seja salva. Porque olhando para isso aqui, a gente fala assim: esse homem não conhece a Deus. Está triste porque alguém foi abençoado. Mas foi o que ele experimentou. Crise, fraqueza. Ele não conseguia admitir a graça de Deus sendo concedida aos pagãos. Ele ficou irado, queixou-se da bondade de Deus. E o texto diz no verso 5 que ele saiu da cidade, amuado, sentou-se à sombra, vou ver o que vai acontecer. E antes de fazer isso, ele fez uma oração extremamente perigosa, temerária. Se o Senhor continuar insistindo em ser bom com essas pessoas, eu prefiro morrer, tira a minha vida. Ele pediu a morte, o estado de espírito dele. É uma cena de inconformismo, ressentimento e ira. Lutero chamou Jonas de o santo esquisito. E a pergunta passa a ser a seguinte: o que explica essa atitude? A queda da graça. Essa expressão técnica. Jonas tinha caído. E há dois erros no profeta que se conectam organicamente e que se repetem. E se você não tomar cuidado, pode acontecer com você. Você não é melhor do que Jonas, pode ter certeza. Primeiro, nós vamos chamar de erro teológico, uma falha na maneira de pensar. Em nenhum momento Jonas rejeita a salvação pela graça. Em nenhum momento ele coloca sob suspeição o caráter de Deus, no sentido da sua misericórdia, da sua graça, do seu amor. Veladamente ele coloca em suspeição a justiça. Porque na visão dele, o que Deus está fazendo é temerário, porque pode ser que Deus seja culpado de ser injusto. Porque o que é que um povo cruel merece? Julgamento. Mas, percebam, ele é um homem ortodoxo. Ele não é um profeta vacilante nas suas convicções. Muito pelo contrário. No entanto, há um erro teológico aqui muito sutil e perigoso. Sutil, quase que imperceptível. Jonas não havia entendido que boa parte dos crentes hoje não entendem. A extensão da graça. Creio na graça, mas sutilmente não consigo entender a extensão dela, a dimensão dela. Ao mesmo tempo que ele era capaz de fazer afirmações ortodoxas sobre o caráter misericordioso de Deus, na prática, a visão dele acerca da graça de Deus é superficial. O sentimento de superioridade que os hebreus tinham em relação aos outros povos os impediam de entender
a soberania da graça em sua extensão. E Jonas precisava crescer no conhecimento da graça de Deus. Porque percebam, a aliança de Deus com Israel é uma aliança unilateral. Foi Israel que entrou em pacto com Deus. Foi Deus que foi ao encontro daquele povo. Chamou um homem, não chamou uma nação pronta. Chamou um homem, a partir dele formou uma nação. Toda a história da redenção mostra o poder de Deus, a soberania de Deus, a bondade de Deus para com um povo que não merecia, mas que foi amado, sem explicação. No entanto, o que aconteceu? Israel confundiu a eleição como se fosse um mérito, como se Deus tivesse visto algo especial na nação. E aí havia uma perspectiva que estava consolidada, cristalizada no coração, no ethos do hebreu, de julgar-se superior aos demais. Houve inclusive momentos na história que isso estava tão flagrante que pela manhã os rabinos oravam, agradecidos por não terem nascido pagão, gentio. No entanto, a Bíblia diz claramente que quando Deus chamou Abrão, prometeu que ele seria uma grande nação e disse então: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A extensão da graça vai para além dos portões étnicos de Israel. Mas muitos deles não enxergaram isso, inclusive o profeta Jonas. Israel não tinha o copyright da graça. Deus escolheu Israel para si, mas o povo pensou que Deus fosse sua propriedade. Ter sido escolhido por Deus não era um sinal de mérito, mas uma evidência da graça. Havia muita confusão no entendimento e isso então afetava as atitudes. Portanto, você tem, como houve várias, naquele momento, a Assíria em ascensão, política expansionista, crueldade, injustiça, imoralidade, idolatria, todo tipo de perversidade os assírios fizeram. Está documentado na história. Então o hebreu está olhando aquilo, aquele movimento geopolítico, e eles, no caso aqui o profeta Jonas, ele tem uma visão, uma perspectiva política. Ele então raciocina da seguinte maneira: a ascensão desse império é um problema para nós. Então a nossa oração é que Deus possa puni-los, fazer justiça. E então o Senhor envia em missão, depois de toda aquela situação nos 3 primeiros capítulos, e quando ele prega na expectativa de que o juízo viesse, o que ele temia aconteceu. Deus manifesta graça, misericórdia sobre gente que não merecia. Então ele fica indignado com aquilo. Então o primeiro problema dele, eu diria, é um erro teológico, sutil, mas é um erro teológico. Jonas é um pregador que fica irritado por causa da bondade de Deus. Ele quer morrer porque seus ouvintes se converteram ao Senhor. E ele havia se esquecido que o pregador não administra os resultados. Jonas está discutindo com Deus porque foi surpreendido pela graça. O pastor Exaltino Gomes, no seu comentário desse texto, diz o seguinte: Jonas era um especialista em fazer afirmações doutrinárias. A palavra de Jonas, ou melhor, as palavras de Jonas constituem uma repetição das palavras de Deus a Moisés. Jonas conhecia sua Bíblia e podia recitá-la. O simples fato de alguém recitar a Bíblia não garante que está agradando a Deus. Jonas quis usar a própria palavra de Deus para justificar sua rebelião. Ele não conseguiu entender a extensão da graça, a extensão da misericórdia. A graça é unilateral, é soberana, é livre. Deus disse ao seu servo Moisés: terei compaixão de quem me aprover ter compaixão e endurecerei quem me aprover endurecer. Deus é soberano sobre todas as coisas. Jonas não entendeu que Deus quis estender misericórdia e graça sobre os perversos assírios. Segundo erro, eu diria, um erro moral. Isso tem a ver com as afeições, o coração, a falha no coração. Observem que a palavra ira aparece 5 vezes no capítulo 4. 5 vezes. Num texto tão curto, essa repetição está indicando uma coisa importante. A ira, meus irmãos, no caso aqui, a de Jonas, em especial, é um instrumento de diagnóstico que indica o estado do coração. Lembra o que Jesus disse? A boca fala do que o coração está cheio?
A ira é um recurso poderoso para revelar o coração. A ira se manifestou como sinal de que algo estava errado no coração dele. Mais à frente, quando Deus pergunta pela segunda vez se a ira dele é razoável, a resposta é mal criada. Sim! Olha o que ele diz. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Mais à frente, a segunda vez que Deus pergunta se faz sentido a ira dele. Deus é muito paciente, né? E ele responde, olha a resposta mal criada: é razoável a minha ira até a morte. Ele falou isso trincando os dentes, o coração dele estava indignado. Qual é o problema de Jonas? Reitero, um sutil problema teológico que está conectado com o problema do coração. Ele deseja que Deus abençoe somente Israel. A compaixão e a graça deveriam ser restritas ao povo da aliança, aos circuncisos, aos filhos de Abraão. Por trás desse modo de pensar está o quê? O orgulho espiritual, que presunçosamente imagina que somente Israel merecia ser salvo. Ele está irado contra Deus porque Deus não está fazendo o que ele quer. Jonas gostaria que fosse feito. Nínive destruída. Repito, Jonas é o profeta Boanerges do Antigo Testamento. Então você tem aqui um mensageiro desgostoso que deseja morrer porque a palavra de Deus opera de uma maneira que ele não tem como controlar. Isso é muito interessante. O que isso tem a ver com a gente? Poderia seguir para os próximos versos, mas eu quis me deter e vou ainda avançar na semana que vem falando sobre o crescimento da graça, porque as fraquezas de Jonas, em alguma medida, revelam a nossa fraqueza também. Há uma síndrome em Jonas: pensamento errado e coração ressentido. O modo de pensar influencia o modo de agir. O erro teológico dele, por mais sutil que fosse, era real e tinha implicações nas atitudes, no estado de espírito, aquela ira pecaminosa, aquela queixa contra Deus. O desejo de morrer porque seus inimigos estão bem com Deus. Vejam. E essa síndrome de Jonas, ela se apresenta na história da humanidade de múltiplas formas. Para citar algumas delas, por exemplo, superioridade racial, que tantas vítimas já fez. Alguns cristãos pensam assim em termos de raça. Se Deus é por nós, deve ser contra eles. Raça inferior, raça superior. É justo Deus mostrar sua graça à nossa raça, ao nosso grupo. Mas aos outros, não. Ainda existe muita dessa mentalidade, da suposta superioridade racial. Superioridade nacionalista. Jonas é um profeta nacionalista. É Israel em primeiro lugar. Ele pensava, se Deus está abençoando o nosso país, ele deve julgar nossos inimigos. Deus não pode abençoar os nossos inimigos. Deus tem que abençoar a nossa nação, o nosso país. Essa é uma mentalidade de superioridade nacionalista. Estamos nós preparados para ver Deus manifestar graça sobre aqueles que nos odeiam? Agora, pensando mais especificamente na igreja. Superioridade denominacional. Podemos pensar assim sobre as diferentes denominações. Nós somos batistas. Os irmãos me ouvem com regularidade falar sobre isso. Tradição batista, herança batista, igreja batista. Nós podemos olhar para trás e aprender com aqueles que nos antecederam. É uma história bonita. É uma história que nos encoraja. É uma herança que nos edifica, mas há nódoas, há fraquezas. Uma coisa é você se inspirar nos seus pais na fé, outra coisa é idolatrá-los. A Igreja de Cristo é una, santa, católica e apostólica. 4 marcas distintivas da igreja cristã no mundo. Uma denominação é um fenômeno sociológico, está na Bíblia. Nós nos associamos, nós temos uma história, uma raiz, uma gênese, precisamos conhecer, a fim de continuar praticando aquilo que é saudável
e glorifica a Deus e evitar erros que os nossos antecessores praticaram. No que tange ao movimento batista, eu já vi de tudo. Os extremos são sempre perigosos. Tem aqueles que desprezam, achando que isso não tem nenhum valor. Então, tanto faz estar na igreja batista, como na igreja X, na igreja Y, então não tem valor nenhum. Isso é perigoso, isso é ruim. Do outro lado, existem aqueles que fazem da denominação um ídolo. As duas coisas são ruins. Houve um movimento no século XIX, meados do século XIX, nos Estados Unidos, que foi muito ruim, tanto lá quanto aqui. Em alguma medida, os batistas brasileiros também absorveram a cultura landmarquista, uma expressão em inglês sobre os velhos marcos. E esse grupo tinha alguns proponentes, dentre eles o James Grave. Eles propuseram, portanto, a ideia de que só os batistas estavam certos, que todas as demais igrejas eram seitas que deviam ser toleradas no máximo, mas o bom cristão era necessariamente batista. Então nasceu um espírito sectário, beligerante, avesso à comunhão para além dos portões da comunidade local. E o Michael Heiken, historiador, professor titulado do Seminário do Sul, lá nos Estados Unidos, disse assim, descreveu esse movimento. Vejam, a ideia fundamental do landmarquismo era que as igrejas batistas eram as únicas igrejas verdadeiras. Os cristãos pertencentes a outras denominações podem constituir uma espécie de sociedade religiosa, mas carecem das marcas bíblicas de uma igreja. Landmarks também acreditavam em uma linha ininterrupta de igrejas batistas desde os apóstolos. Essa visão afetou a pregação, o batismo, a comunhão e as missões. Então Jonas, em alguma medida, ele tem esse espírito sectário, beligerante, avesso a outra cultura, a outros povos, porque ele, em alguma medida, ele se sente superior. Sou pecador, eu reconheço, preciso da tua graça, maravilha, mas que essa graça seja para mim somente, para o meu povo somente. Mentalidade de Jonas. E ele demonstra uma amargura contra os ninivitas, sem dúvida por conta dos pecados de Nínive contra Israel. Repito, Nínive é culpada. Em um caso avançado do tipo de ressentimento, ele afetou o coração de Jonas. E essa amargura envolveu ódio. E ainda hoje, eu citei alguns elementos aqui dessa síndrome de Jonas, mas pode envolver muitas coisas. Envolve raças, pessoas, famílias, igrejas, nações. Observe que a falha no coração prejudicou a vida espiritual dele. Há um princípio aqui. Deixar de amar outras pessoas sempre prejudica o nosso relacionamento com Deus. Ele disse, eu sabia que o Senhor perdoaria Nínive. Ele resmungou, né? Então, por causa do seu ódio por Nínive, ele foge da presença de Deus, quase arruinando completamente sua alma. Então, depois de testemunhar o que Nínive experimentou, a graça soberana, arrependimento genuíno, ele está fervendo de raiva. O coração dele está poluído. Se os assírios amavam a Deus, então Jonas queria desistir. Eu prefiro morrer do que ver essas pessoas te servindo. Ódio, rancor, ressentimento. Então, percebam. O Novo Testamento vai tratar isso com profundidade. Um dos temas mais intensos e difíceis da Bíblia é o perdão. C.S. Lewis dizia, é um tema fácil até você ter alguém para perdoar. Nosso coração não pode estar correto para com Deus, a menos que seja correto para com os outros, disse Jesus. Vejam Mateus 5, versos 23 a 24. Olha que palavra importante. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconcilia-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. É forte isso, não? O que é que Cristo está dizendo? É que o nosso relacionamento com Deus, ele pode ser afetado por conta do nosso relacionamento errado com o nosso próximo.
Paulo, escrevendo aos Colossenses, falou sobre perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Paulo está dizendo, perdoe se os outros merecerem, quando eles se arrependerem o suficiente, quando demonstrarem de fato que se arrependeram. Paulo está dizendo, exerça misericórdia. Perdoe, assim como o Senhor te perdoou. Nós perdoamos os outros por gratidão a Deus, pois Ele também nos perdoou. Nós perdoamos, pois estamos conscientes de que recebemos um bem maior, muito mais caro, perdão através do sangue de Jesus Cristo. Portanto, tão essencial o nosso perdão para a nossa salvação que Jesus disse, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O que ele está a dizer aqui é o seguinte, não é que você ganhe o perdão de Deus se perdoar uma pessoa. Ele está dizendo aqui, um sinal de que você já foi perdoado é a sua disposição também para manifestar misericórdia. É uma evidência de que foi salvo pela graça. Ele diz isso no Sermão da Montanha. Sejam misericordiosos, como misericordioso é vosso Pai que está no céu. No estudo anterior eu falei da parábola da vinha, e há muitas parábolas que ilustram essa situação que Jonas está vivendo aqui. Tente imaginar, por exemplo, uma das parábolas mais ricas do Novo Testamento, a parábola do credor incompassivo. Um homem pede clemência porque não tem como pagar sua dívida. Então o rei bondosamente o perdoa. E ao receber aquela indulgência, aquele ato de misericórdia, de benevolência, o homem perdoado sai dali e exige de outro que lhe perdoe, que lhe pague, perdão, a dívida. O outro que é mais pobre do que ele, que tinha uma dívida menor do que ele tinha com aquele rei. E o homem então, tal como ele havia feito, também clama por misericórdia, não tenho como te pagar. Ele então, sem misericórdia, sentencia o homem à prisão. Um tipo de recurso que havia e ainda existe em alguns países, falência financeira da cadeia. Não tem como pagar, você vai ser preso por conta da sua dívida. Ele bota então o homem na cadeia. O rei fica sabendo e chama, diz, que perversão é essa que você fez? Eu te perdoei uma dívida incomparavelmente maior. 10 talentos. 10 talentos era o recurso, os impostos de toda a Palestina por um período expressivo de tempo. E Cristo estava usando como metáfora para aquela parábola o seguinte, a dívida que vocês têm com Deus é impagável e Deus perdoou vocês. Se a dívida que vocês tinham era impagável e Deus concedeu misericórdia, por que a dívida muito, incomparavelmente menor, vocês são incapazes de perdoar? Portanto, quem muito é perdoado, muito aprende a amar. Quem muito é amado, aprende a perdoar. Essas coisas estão conectadas. Caminhando para o final, Jonas tinha experimentado um grande perdão da parte de Deus, mas indisposto a perdoar. Jonas está presente em nós em alguma medida. A gente precisa tomar cuidado com o nosso coração. Um comentarista francês disse assim, tudo que a Bíblia nos ensina sobre nós mesmos é para percebermos que não somos justos, que não temos meios de nos justificar, que não temos nenhum direito de condenar os outros e ter direitos contra eles, que apenas um ato gracioso de Deus pode nos salvar. Essa perspectiva, essa mentalidade, esse entendimento, Jonas não tinha. Ele sabia que Deus era gracioso, mas a extensão dessa graça, o entendimento dele, a visão dele da graça ainda era muito superficial, como é de boa parte dos crentes. Graça cantada, graça ouvida, graça falada, mas pouca graça experimentada. Graça é amor aos que não merecem, é unilateral, dá sem esperar retorno. É generosidade. Deus é rico em graça, essa expressão que Paulo usa, rico em graça, segundo a riqueza da tua graça, uma graça inesgotável, que esbanja, que é pródiga, e manifestar sobre gente como eu e você. O que a gente pode aprender aqui? Apenas lerei para concluir. Uma boa doutrina não é suficiente se a compreensão da graça é superficial.
Doutrina é importante, teologia é importante. Mas se você não tiver uma compreensão adequada da graça, o máximo que você pode ser é um legalista, patrulheiro teológico, censor da vida do outro. Você precisa de uma compreensão maior sobre a graça de Deus. Até a leitura que você faz da Bíblia é um ato da misericórdia e da graça de Deus. Enxergar é graça de Deus. Ler é graça de Deus. Entender é graça de Deus. Tudo provém de Deus. Portanto, à medida que a gente vai percebendo essas coisas todas como vindas da bondosa mão de Deus, isso vai quebrantando nosso coração e não vai ficando nenhum resíduo de altivez. Então você não compreende mais porque é mais inteligente, simplesmente. É porque houve uma iluminação, uma graça, um sinal do favor de Deus. Então, que tem você que não tem recebido? E se recebeu de Deus, por que te vanglorias? Diz Paulo aos Coríntios. Segundo, orgulho espiritual é a fortaleza do mal e resiste ser misericordioso. Então, o orgulho é a fortaleza do mal. É essa barreira. O ressentimento de Jonas o impediu de se alegrar com a graça de Deus porque o coração dele estava cheio de orgulho. Eu sou hebreu. Quando perguntaram lá no navio, quem é você? Eu sou hebreu. Assim, orgulho da etnia, da nacionalidade, está muito presente na vida deles. Ele, portanto, desejou morrer para não ver Nínive viver. Coração orgulhoso. Terceiro, o exercício do perdão é um bom sinal de saúde espiritual. Por outro lado, a falta de perdão é um diagnóstico sombrio. Há muita gente adoecida, amargurada, ressentida. E por fim, examinar o coração à luz da palavra é o primeiro passo na limpeza do coração. Por isso que Davi orava no Salmo: Deus, derrama a tua luz nas minhas trevas. Portanto, meus irmãos, a queda da graça não significa perder a salvação. Se você foi lavado no sangue de Cristo, se o Espírito habita em você, como penhor da salvação, nada ou ninguém jamais lhe arrebatará da mão do bom pastor. Agora, se você não vigiar, você pode tropeçar tal como Jonas, cair da graça. E isso pode ser uma evidência de um coração ressentido, trevoso, e também sutis erros teológicos, equivocadas maneiras de pensar, que precisam ser tratadas à luz da verdade. E a Bíblia é a palavra, o crivo supremo da nossa consciência. Eu encerro lendo a recomendação de Paulo aos Coríntios. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Que assim seja. Senhor Deus, ajuda-nos a não receber em vão a tua graça. Prepara nossa mente e nosso coração para vivermos à luz do Evangelho. Ainda existe em nós um Adão que insiste em controlar nosso ser. Ó Deus, possamos morrer todo dia para que Cristo viva em nós. E possamos manifestar a vida, a nova vida do Evangelho, por meio de palavras, ações e atitudes. Guarda nossos pés para não percorrer o caminho de Jonas. De julgar que somos superiores aos outros, melhores do que os outros. Condenar, julgar. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Guarda o nosso coração e permita que possamos crescer no nosso entendimento, na nossa compreensão e, sobretudo, na nossa experiência diária com a tua graça. É tudo por graça, bondade e misericórdia do Senhor. Que sejamos agradecidos por tudo que o Senhor é e tem feito em nosso favor. Sua paciência, seu amor nos constrange. Por isso nós nos lançamos totalmente fiados na tua misericórdia e não em nossa justiça própria. E somos profundamente agradecidos por Cristo. Ele sim é a nossa justiça. Ele sim é tudo que nós precisamos para comparecer diante de ti sem temor. Obrigado por Cristo e permita que a sua palavra produza em nós frutos que glorifiquem a ti. Por Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos.
tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar,